O SP500 está perto de máximos históricos. A Nasdaq já subiu desde quando começou para aí 8% e no último ano 20% quase. E sempre que tu ligas as notícias, vejo sempre pessoas a dizer que o mercado está caro, não há nada barato, está tudo uma bolha. E eu percebo, se olhar só para os índices, parece que chegaste atrasado à festa. Mas o índice mostra uma média, ok? E as médias muitas vezes escondem coisas. Porque, como muitos de vocês já sabem, enquanto o mercado está em máximos, anda aqui um mini bear market escondido. Nos últimos meses foram apagados para aí 1 trilhão de dólares de valor de mercado de empresas de software. Empresas com décadas de existência a crescer, lucrativas, com clientes que nunca as vão largar, a cair 30, 40, 50 até 60% dos máximos. Claro que não foi puramente só software. Há outras empresas noutras indústrias que estão a ter bons resultados e que estão a cair bastante. Por isso hoje vamos falar de 3 empresas que eu acho que estão bastante atrativas e que ou já ando a comprar ou estou a pensar começar a comprar. Estou muito perto de o fazer. Mas antes de entrar nas empresas, deixa-me só avisar-te que isto não é um vídeo de X empresas para ficares rico. Não, eu invisto onde digo, ou seja, eu meto o meu dinheiro onde a minha boca está, eu analiso as empresas ao detalhe e eu mostro-vos os riscos, vou-vos mostrar tudo o que eu acho que pode correr mal na empresa e que possa correr bem, ok? O vídeo vai estar dividido em 3 partes. As 3 ações, com a minha análise de cada uma, 2 menções honrosas, ou seja, empresas que estão baratas, que eu acho que estão atrativas, e vou-vos explicar porque é que eu ainda não comprei. E no fim, o que sinto que falta no meu portfólio e onde ando a meter olho para as próximas compras. Vamos começar. A primeira empresa é a ServiceNow. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da palavra SaaSpocalypse. Okay? E também já devem saber que tudo começou com o medo que a inteligência artificial vai substituir qualquer tipo de software empresarial. Porque é que vais pagar milhões por ano a uma empresa de software se a inteligência artificial pode fazer isso tudo por muito mais barato, não é? E a primeira empresa de hoje está literalmente no epicentro deste apocalipse, ok? Que é a ServiceNow. Esta empresa caiu mais de 50% dos seus máximos e chegou a estar 60% negativa, mas lá recuperou um pouco, pronto. Enquanto isso, o negócio cresce 22% ao ano. Ontem foi os resultados da ServiceNow e cresceram 24% ao ano, ou estão a crescer, com 98% dos clientes a renovarem os contratos. Eu já falei dela aqui no canal noutro vídeo, por isso eu digo já a minha conclusão. Eu acho que o mercado está a precificar a ServiceNow ou a achar que a ServiceNow vai morrer e os clientes delas estão a apostar exatamente no contrário. Deixa-me mostrar-te porquê. Para quem não conhece, a ServiceNow faz o software empresarial das grandes empresas. Por exemplo, trabalhas para uma grande empresa e o teu computador de trabalho avaria. Tu tens que abrir um ticket para a empresa, para o departamento de TI, a avisar e pedir para arranjar o computador ou para arranjarem um novo, seja o que for. Existe uma muito grande possibilidade que esse processo corra todo no software da ServiceNow. Pedidos de férias, onboarding de funcionários, aprovações internas, é onde estão todos os fluxos de trabalho de uma empresa. A receita anual deles para 2026 está a caminho dos 15,7 mil milhões de dólares, pelo menos foi a guidance que eles deram, e eles estão a crescer 24% ao ano, não é? Pelo menos no último trimestre cresceram 24%. O problema é a margem operacional, não é? Porque costuma estar ali nos 12, 13, 14%, mas no último trimestre veio a 3 ou 4%, já não me lembro, mas é baixíssimo. Porquê? Porque as despesas operacionais deles subiram bué, eles quase que duplicaram, ou mais que duplicaram até as despesas deles de Research and Development, porque eles estão a gastar bastante dinheiro nos produtos da AI e coisas assim. Também estão a crescer bastante, são uma empresa de crescimento, mas para uma empresa de SaaS eles conseguiam ter margens operacionais de 30% na boa, se não mais, e claramente que eles estão a gastar bastante dinheiro para crescer bastante, não é? Mas é algo que pode trazer problemas no futuro se eles não tiverem nenhum retorno sobre a despesa operacional que estão a ter. Em termos de margem de fluxo de caixa livre, eles estão rijos, ok? Estão com uma margem de fluxo de caixa de 31%. Podia ser muito mais elevado, mais ou menos. Podia chegar ali aos 50%, 40% se fosse muito bem gerida e se eles conseguissem reduzir as despesas todas, mas é difícil. Em termos de margens, tão bem, exceto a margem operacional e, consequentemente, a margem de lucro, né? Ou a margem líquida. Outro lado positivo é que eles têm mais de 8.400 clientes e têm mais de 85% de todas as empresas que estão na SP500, ou seja, os clientes deles são gigantes e o Average Contract Value, que é uma métrica, um KPI bastante importante deles, tem vindo a aumentar para clientes com contratos de mais do que 5 milhões de dólares, por exemplo. E eles também dão track ao ACV da AI, ou Average Contract Value da AI, e é bastante importante porque dá para perceber se eles estão a ganhar bastante dinheiro com produtos relacionados à inteligência artificial ou se são produtos normais. A maior parte da receita vem de subscrição, né? Através de contratos anuais ou plurianuais com essas grandes empresas. Eles primeiro começaram com departamentos de TI, hoje têm 4 grandes áreas, ok? Eu vou-vos tentar explicar de forma simples o modelo de negócio da ServiceNow e os segmentos que eles têm no negócio. O primeiro é a tecnologia, TI,
que ainda é o coração do negócio. O segundo são workflows de funcionários do departamento de recursos humanos. Depois tem os workflows de clientes, onde competem aqui quase diretamente, se não diretamente, com a Salesforce. E por fim, um segmento que está bastante relacionado com AI, uma plataforma onde as empresas podem construir as suas próprias aplicações. Algo tipo Lovable, por exemplo, o Base 44, ok? É tipo vibe coding. O padrão com os clientes é quase sempre o mesmo. Um cliente compra um produto e depois vai comprando outros e tornando-se cada vez mais dependente da empresa. Ele já tem mais de 630 clientes a pagar mais de 5 milhões de dólares por ano. Ou seja, daí o ACV, o Average Contract Value, acima de 5 milhões. Agora, a tese bear, ou seja, a tese negativa por trás da ServiceNow. O argumento é que, primeiro, a ServiceNow cobra por utilizador. Ou seja, se a AI reduz o número de funcionários em TI e tipo recursos humanos, vai haver menos seats e menos dinheiro a entrar para a ServiceNow, porque vai haver menos utilizadores na mesma empresa a utilizar a aplicação deles, ou o software deles. E o segundo e pior está relacionado com os AI agents. Se um agente de inteligência artificial consegue fazer a mesma coisa que o software de tickets, por exemplo, para que é que precisas do software de tickets? Porque de acordo com estes argumentos, inteligência artificial não substitui só o funcionário, substitui a plataforma de workflows toda. Parece convincente e foi isto que assustou o mercado todo, mas agora o que é que eu acho disto? Primeiro, apesar de ser um bocado cedo para dizer isto, os números vão contra esta tese, ok? Para já. Porque se os clientes estivessem a fugir, as renovações estariam a cair, garantidamente. Mas eles estão com 98% de annual renewal rate há mais de 20 trimestres seguidos. Uma das métricas mais importantes para a ServiceNow, o RPO, Remaining Performance Obligations, ou seja, a receita contratada já para o futuro, contratos que já foram assinados que valem X e que ainda não foram recebidos, esse dinheiro ainda não foi recebido. Eles estão a crescer isso a 21% ao ano, mais do que 21% ao ano. E isso significa que as maiores empresas do mundo estão a renovar contratos anuais com uma empresa que supostamente vai morrer. E o próprio CEO da Nvidia, o Jensen Huang, disse ainda há um mês atrás que estavam cada vez mais a usar ServiceNow na Nvidia. Segundo, o produto de inteligência artificial dele já está a gerar 750 milhões de dólares este ano, e o alvo para este ano foi aumentado agora para 1,5 mil milhões de dólares. Eles também estão a mudar o modelo de preços deles, ou seja, em vez de cobrarem por utilizador ou por seat, estão a cobrar por empresa e por uso. Ou seja, pode desaparecer aquele medo de começarem a ter menos seats ou menos utilizadores. Depois pensem o que é que acontece quando todos os processos são feitos por inteligência artificial. Uma AI que pensa super rápido e que faz as coisas super rápido. Tu vais ter muito mais linhas de código, muito mais sistemas, muitos mais tickets, muito mais necessidade de manutenção. Há muito mais coisas que podem correr mal. Eu sei que é bonito acreditar que a AI vai ser perfeita daqui a um ano ou assim, mas ainda vai demorar muito tempo até o ser. E tem de haver sempre supervisão, manutenção e correção de erros de forma humana, certo? E quando tu tens dezenas de agentes de inteligência artificial a fazer várias coisas ao mesmo tempo e super rápido, torna-se extremamente confuso e é difícil de gerir. Se eles cometerem um erro, ainda por cima com informação confidencial, não é? Onde eu quero chegar é a empresa que gera neste momento o caos dos processos internos de uma empresa gigante, TI, recursos humanos e coisas assim, pode ser a mesma empresa que beneficia do caos que estes agentes de inteligência artificial vão criar, porque mesmo fazendo as coisas quase sempre bem, eles, ao fazerem tudo super rápido e várias coisas ao mesmo tempo, como eu já disse, estar a olhar para aquilo e a gerir aquilo tudo é confuso e difícil, não é? Ou seja, a ServiceNow tem uma oportunidade para beneficiar disto. O CEO Bill McDermott disse uma coisa engraçada na chamada de resultados, que foi: substituir o nosso software é como pegar fogo ao cabelo e tentar apagá-lo com um martelo. E essa frase engraçada leva-nos ao mote da empresa, que é custos de mudança. Quando uma empresa, por exemplo, com 50 mil funcionários tem todos os seus processos internos a correr no software da ServiceNow, mudar implica talvez até anos de mudança, mas meses de certeza, porque só mudar toda a informação e apagar toda a informação de um software e passá-lo para o outro, a migração, a integração desse software, a formação dos todos os colaboradores para perceberem como utilizar este novo software, etc. E quanto mais módulos o cliente usa dentro do software, mais profunda é a raiz. E depois chega a um ponto em que nenhum gestor de TI quer ter o trabalho de fazer esse projeto, percebem? Agora, se olharem para o índice preço-lucro normal, para o PE ratio normal, parece um bocado cara, está ali a rondar os 60, mas forward PE está entre 24 e 25, ok? O PEG está abaixo de 1, o PEG ratio, o que para uma empresa de crescimento significa que nós estamos a pagar tudo o que seja abaixo de 1, teoricamente, de acordo com Peter Lynch, estamos a pagar menos do que a empresa realmente vale, não só tendo em conta os earnings, mas também o crescimento, ok? Em termos de EV to Free Cash Flow estão a 22, ok? Para uma empresa com uma margem de fluxo de caixa livre de 31% e eles conseguem aumentá-la,
fantástico. Para vos dar este contexto, o SP500 em média está com um forward PE de 20, ok? Estando esta empresa entre 24 e 25, ou seja, estás a pagar um premium pequeno por uma empresa que vai crescer 4 vezes mais do que a média de uma empresa da SP500. Claro que eu falei-vos da margem operacional deles e das despesas operacionais seriam um bocado assustadoras, mas é assim, isso não vai durar para sempre e eu não estou aqui para investir para o próximo mês, estou aqui para investir para os próximos 3 a 5 anos. A empresa também tem uma meta de mais de 30 mil milhões de dólares de receita de subscrição e o CEO disse que isto era o caso pessimista, ok? Se pegarmos na matemática dele, nas projeções financeiras temos algo bastante interessante. Bem, estou aqui no software que nós temos na nossa empresa, que nós desenvolvemos, e só membros do IS Club Plus é que têm acesso ainda. Isto é um software que nós estamos a desenvolver há algum tempo e eu dei o máximo para isto ficar extremamente bom na parte das projeções financeiras. Ok, está muito melhor que qualquer software, até que o do Jeremy. Vamos lá. ServiceNow, eu tenho aqui o caso bearish, base e bullish, ok? Em termos de caso bearish, eu coloquei ligeiramente abaixo do que o próprio CEO disse, ou seja, o CEO disse que o caso pessimista era 31 bilhões em 2030 de dólares, aqui dá-me 28, ou seja, eu coloquei uma porcentagem de crescimento de receita 20, 18, 16, 14, 14 e coloquei o lucro líquido a estar entre os 15 e os 25, pronto. Índice preço-lucro é o atual aqui, 10 vai descendo, como é óbvio, cada vez mais. Porquê? Porque a porcentagem de crescimento da receita está a descer. Os investidores estão dispostos a pagar cada vez menos por menos crescimento, como é óbvio. Ou seja, isto dá-me na mesma um CAGR entre os 4.3 e os 11.6 por ano de retorno, teoricamente. O que não é nada mau para um caso bearish, como é óbvio. Para o meu caso base, eu coloco já superar ligeiramente as expectativas aliás, as projeções da própria empresa. Estavam a falar entre 30 bilhões a 31, eu estou a assumir 32, 32,5 mais ou menos, com uma porcentagem de crescimento da receita de 22, 22, 20, 18 e 16, e o lucro líquido a ir, aqui está abaixo, ou seja, eu estou a assumir uma compressão de margens líquidas, de margem líquida em 2026, que é o que provavelmente vai acontecer. Em 2027 já não, em 2028 também não, e expansão de margens por aí. E lembrem-se que, mesmo no meu caso base, a margem líquida deles não vai atingir o máximo histórico que teve em 2023, está ali 19.3. Ou seja, conseguem perceber que mesmo assim há espaço para melhorar. Em termos de índice preço-lucro, 50 a 60, que é o índice preço-lucro atual deles, e vai diminuindo. Porquê? Porque a receita também vai diminuindo, a porcentagem de crescimento da receita deixa de ser cada vez menos uma empresa de crescimento. Okay? Em termos de CAGR, isto dá-me entre 12.6 a 19.2 por ano, ok? Que é absurdo. Em termos de bullish, bem, projeção bullish, isto dá um preço-alvo entre os 300 e os 376, o que seria absurdo. Eu estou a assumir aqui entre os 160 e os 200, 220. Em termos, se tudo correr bem, muito melhor do que eu estou à espera, as receitas continuam a crescer até 2028 e depois é que começam a desacelerar. Isto pode não acontecer, elas podem continuar a acelerar, mas eu não vou assumir isso, prefiro ser surpreendido pela positiva do que pela negativa. Em termos de crescimento de lucro líquido, coloquei 16, que é a expectativa dos analistas. Eu nem sequer fui acima nem nada. Expectativa dos analistas, depois 40 a partir daí, em média, ok? Podem crescer aqui 60 e depois menos 20 e depois mais 100 e depois menos 30 e dá uma média de 40, sei lá. Estou a chutar aqui números à toa, mas é para vocês perceberem que isto não são números exatos, é uma média, ok? Agora, em termos de índice preço-lucro, 50 a 60 até 2028, que eles vão sempre acelerando a porcentagem de crescimento da receita e depois diminui um bocadinho, e isto dá-nos um CAGR entre os 26.7 e os 32.5 por ano, durante 5 anos, o que seria absurdo. Mas pronto, guys, só para vos dizer, ok, que vocês podem depois aqui colocar o nome da projeção e guardar, ok, eu já a tenho guardada, por isso é que posso ou atualizar ou limpar, e posso partilhar imagem. E sim, dá para escolher se querem bearish, base, bullish, se querem só partilhar uma delas, querem que não mostre o título. O tamanho podem ajustar, como podem ver aqui, podem ajustar isto assim, o que é brutal, eu nunca vi isto em lado nenhum. Podem colocar bordas, isto é absurdo. Mas já, malta, depois clicam aqui em descarregar PNG, sacam a foto e podem partilhar com a malta. Isto é brutal, ok? Por isso, já sabem, link na descrição. Agora, o que é que eu vou estar atento na ServiceNow para os próximos trimestres? Primeiro, taxa de renovação, ok?
Se cair abaixo dos 98%, especialmente se começar a chegar ali perto dos 95%, muito mau sinal, ok? Depois os RPOs, Remaining Performance Obligations, já falei disso, ok? Se abrandar para 15% ou assim é muito mau sinal. Depois o ACV, Average Contract Value, se vierem abaixo dos 1,5 mil milhões de dólares prometidos da ACV da AI, perdem credibilidade. E por fim a integração da empresa Armis, porque eles fizeram uma aquisição há uns tempos de país 7,75 mil milhões de dólares, ok? E eu quero ver como é que eles integram essa empresa e se de facto esse investimento valeu a pena, porque foi 7,75 mil milhões de dólares, o que é muito dinheiro, ok? Agora, antes de continuarmos, uma pausa rápida para falar do parceiro deste vídeo, a Scramble. A Scramble é uma fintech europeia que funciona num modelo um pouco diferente do que costumamos falar aqui no canal, não são necessariamente ações de empresas, ok? Em vez de comprares ações de empresas cotadas na bolsa, estás a financiar startups do Reino Unido e da Europa que precisam de capital. Todos os meses eles lançam um batch, que é basicamente um conjunto de marcas ou de empresas que passaram por um processo de seleção deles, ok? Porque eles têm um processo de seleção, não é só entrar e pronto. E é basicamente o teu dinheiro é distribuído por todas essas empresas em vez de investir numa só. Desde 2022 já passaram mais 31 milhões de euros pela plataforma e curiosamente Portugal é um dos países que mais lá investe. E já agora tens dois grupos com perfis de riscos diferentes. O grupo A, que é o mais conservador, em que a taxa-alvo anunciada pela plataforma é de 12,4% ao ano, assumindo que reinveste os pagamentos mensais que recebes. E o grupo B, que é mais agressivo, com taxas-alvo anunciadas de 25% ao ano, mas como é óbvio tens mais risco e o teu capital só é devolvido no final do prazo, ou seja, é feito para quem já tem mais experiência. A plataforma, como podem ver, é bastante intuitiva, ok? Tem aqui o painel de controle, que é a parte principal, certo? Tem aqui os investimentos atuais, total investido, se tiverem investido, como é óbvio. No investimento, vocês conseguem ver as rondas de investimento que já fizeram, okay? Metas de investimento e coisas assim. Tem aqui o grupo A e o grupo B, que eu vos falei, que depois, ao utilizarem a aplicação, também conseguem perceber muito melhor como é que isto funciona. Tem aqui dinheiro, podem meter dinheiro e tirar dinheiro se quiserem, reivindicações, ok? A aplicação é extremamente intuitiva, por isso é fácil de mexer, ok? Os relatórios, a galeria de marcas, ok? Aqui conseguem ver as marcas, tem marcas bastante interessantes, outras não tanto, e depois também depende dos vossos gostos e do que vocês quiserem investir ou não investir, mas é bastante interessante, ok? E já agora podes começar com apenas 10 euros, ou seja, podes testar a aplicação sem nenhum compromisso sério. E se te registares pelo meu link, ganhas já esses 10 euros para testares a aplicação, e por cada 100 euros que investes no grupo A, recebes 5 euros de bónus. Por isso. Agora o meu disclaimer do costume, o capital está em risco, os retornos não são garantidos e retornos passados não garantem retornos futuros, certo? Como é óbvio, isto não é aconselhamento de investimento e como tudo o que envolve dinheiro, pesquisem primeiro, façam as coisas depois, ok? E só com o dinheiro que estão dispostos a perder. Se quiserem explorar, link na descrição. Vamos para a segunda empresa. Esta é uma das minhas maiores posições e quem já segue o canal há algum tempo sabe exatamente qual é que é. E eu já falei dela noutros vídeos de empresas que estão baratas e que eu acho que são boas compras, mas ela continua barata, eu não posso fazer nada. Que é a Meta. E agora vou-vos explicar porque é que mesmo tendo começado a comprar Meta quando estava a 240 dólares por ação, continuo a achar que é uma boa compra. No último trimestre a Meta cresceu a receita a 33%. 33% numa empresa que fatura mais de 200 mil milhões por ano. Mas à data de gravação deste vídeo, mesmo tendo subido cerca de 10% no último mês, continua 11% negativa no último ano. Ou seja, a Meta hoje está a negociar abaixo da média da SP500 ou do índice preço-lucro da SP500. O grande problema é que o mercado está a olhar para a destruição do fluxo de caixa que o Mark Zuckerberg causou. Eu estou a olhar para o que é que ele está a fazer com esse fluxo de caixa. Mas nós já vamos lá. Em termos do negócio, eu acho que toda a gente sabe o que é o Instagram e o Facebook e o WhatsApp, mas eu vou-vos dar um insight sobre o que é a Meta realmente vende, que é a atenção humana em escala industrial. Estamos a falar de 3,5 mil milhões de pessoas no mundo que usam pelo menos uma app da Meta todos os dias, quase metade do planeta. E depois vendem essa atenção aos anunciantes com uma precisão super boa que nenhuma outra empresa tem à escala que eles têm. Estamos a falar de um negócio com receita trimestral de 56 mil milhões, ou seja, por trimestre, que subiu 33% no último trimestre. Margem bruta de 80 e tal por cento, 82 mais ou menos. Margem operacional de 40%. 81 mil milhões em caixa. Absurdo. Claramente que o fluxo de caixa deles vai ser destruído por causa do CAPEX, mas isso nós já sabemos. Agora, se nós pensarmos bem, a Meta são quase duas empresas, uma com margens super boas e outra que está quase a ir à falência. A primeira é a Family of Apps, né? O Instagram, o WhatsApp, Facebook, Messenger. É praticamente toda a receita da empresa, ok? Com margens elevadíssimas e esta parte sozinha é um dos melhores modelos de negócio do mundo todo. A segunda é a Reality Labs, os óculos, a realidade aumentada, etc. Eles faturam 400 milhões por trimestre, mas perdem 4 mil milhões, tendo já acumulado despesas de 90 mil milhões, não é? Absurdo. Mas supostamente o Zuckerberg já garantiu que vão parar com essas despesas, já cortaram um bocado.
A questão é, nós não devemos assumir que estas despesas vão durar para sempre, porque não vão, não assumam isso. Agora, a tese bear, ou seja, a tese negativa. A Meta vai gastar até 145 mil milhões de dólares em CAPEX este ano, ok? Para terem noção, isso é mais de metade do PIB de Portugal. Absurdo. Gasto num ano em data centers e inteligência artificial. Como eu já vos disse, eles preferem usar fluxo de caixa do que dívida, como é óbvio, se bem que eles já começaram a molhar assim o pezinho na dívida, mas eles estão a usar praticamente o fluxo de caixa deles todo, por isso preparem-se para o fluxo de caixa e para zero, né? Depois, como é óbvio, este capital investido cai nas despesas operacionais da empresa e vamos começar a ver a margem operacional deles a cair e o lucro operacional deles a cair. Aliás, nós já vimos que desde o pico de 48% de margens operacionais, eles já estão a 40%. O medo do mercado é simples, não é? É tipo, eles estão a gastar este dinheiro todo em inteligência artificial e se isto for um metaverse ponto em que gastaram bilhões de dólares e não deu em praticamente nada. Eu percebo o medo, mas há uma diferença entre este tipo de investimento e o metaverse, né? Primeiro, a AI é meio que uma indústria proved, ok? Dá para fazer dinheiro com essa AI. Com o metaverse não era tão provado. Mas no metaverse o Mark Zuckerberg estava a gastar milhares de milhões e não estava a haver retorno mesmo nenhum. Aqui, a inteligência artificial, ele já está a haver algum retorno e só vai aumentar. E nós conseguimos ver isto em dois números. Impressões em anúncios a crescer 19% e o preço por anúncio a crescer 12%, tudo ao mesmo tempo. Isto é raríssimo. Normalmente, pela teoria deste modelo de negócio, ou mostras mais anúncios ou cobras mais por anúncio. Não as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a AI da Meta está a conseguir fazer as duas coisas. Está a conseguir melhor targeting, melhor conteúdo recomendado, mais tempo por pessoa na app. Está a conseguir basicamente anúncios mais eficazes. Segundo ponto e o mais importante, este CAPEX não vai durar para sempre e o Mark Zuckerberg vai começar a cortá-lo em 2027, 2028, muito provavelmente, pelo menos 2028 é garantido. Isto não é um CAPEX de manutenção, é um CAPEX de crescimento. O que é que eu quero dizer com isto? Isto não é um CAPEX que a Meta precisa de gastar todos os anos para manter um negócio a funcionar de forma estável. Isto é um CAPEX que eles estão a utilizar para expandir. A partir do momento em que o crescimento estabilize, eles param de gastar tanto dinheiro e volta a cair o dinheiro todo para o fluxo de caixa. E se eles conseguirem de facto expandir, mesmo que não seja uma quantidade absurda ou como se esperava, desde que expandam o suficiente para aumentar o fluxo de caixa no fim da redução deste CAPEX, está perfeito. E por fim, a equipa de gestão da Meta garantiu publicamente que o lucro operacional de 2026 vai superar o lucro operacional de 2025, ou seja, não vamos ver uma compressão absurda de margens. E para garantir que isso acontece, eles já cortaram 8 mil postos de trabalho. Podem dizer que não é ético ou que não é correto, mas isto é disciplina financeira, ok? E há uns anos atrás havia pessoas na Meta a ganhar salários anuais de 250 mil dólares por ano, ou seja, quase mais de 20 mil euros por mês, que admitiram que não faziam quase nada na empresa, por isso não podemos ter só simpatia sem saber bem os factos. Mas claramente que existem pontos negativos, ok? O primeiro ponto vem do lucro do último trimestre, ok? Parece espetacular porque subiu 61%, mas inclui um benefício fiscal de 8 mil milhões de dólares. Ou seja, isso inflacionou um bocado o número continua a ser bom, mas não é fantástico. Por isso é que têm que ter em consideração que quando olham para o índice para esse lucro atual da Meta, têm de considerar que o E do PE, do PI, o E, estão ligeiramente inflacionados. O segundo lado negativo, que parece muito assustador, especialmente para um investidor na Meta, os utilizadores diários caíram pela primeira vez de um trimestre para o outro. Mas eles explicaram porque é que isso aconteceu. Aconteceu por causa dos cortes de eletricidade ou de energia na zona do Irão e aconteceu por causa do bloqueio do WhatsApp na Rússia. Ou seja, teve a ver com os conflitos, não necessariamente com a performance operacional da empresa. O mote da Meta, vocês já conhecem, né? Os efeitos de rede. Quanto mais pessoas usam a aplicação e as aplicações deles, mais valiosas elas se tornam, certo? Porque sair do WhatsApp ou do Instagram não é uma decisão que afeta a Meta se for uma decisão só tua. Tem que ser uma decisão da tua família, dos teus amigos, da tua comunidade, do teu país. Não é assim tão simples, porque coletivamente ninguém sai. Em termos de números, o Forward PE, o índice preço-lucro futuro deles está para aí entre 18 e 20. A média do SP500 é 20, ok? O PEG ratio da Meta está a 0.9, ou seja, até para crescimento ela está barata. Ou seja, estamos a falar de uma empresa que está a crescer a receita a 20% versus a média do SP500 que é de 6% de crescimento da receita, por a média das empresas da SP500. O crescimento médio do lucro líquido da Meta é 45% ao ano. O crescimento médio do lucro líquido de uma empresa em média da SP500 é 15%. Ou seja, a Meta está mais barata em termos de índice preço-lucro futuro do que a média da SP500 e também em termos de índice preço-lucro normal, mas está a crescer a receita e o lucro líquido entre 3 a 4 vezes mais rápido do que a média da SP500.
no-brainer. E lembram-se da separação dos dois negócios, o Reality Labs e o Family Office. Se vocês retirarem o Reality Labs, que perde dinheiro, ela ainda fica mais barata. Para uma empresa desta qualidade, com este crescimento, com este moat, e avaliando o medo que os analistas têm nela, eu não diria que a Meta está barata para a Meta. A Meta está barata, ponto. E isso vê-se nas projeções financeiras. Vindo aqui às projeções da Meta, não é? Vamos começar pelo Bearish, ok? Aliás, nem vamos começar pelo Bearish. Vamos começar pelo Base. Eu gosto de começar pelo Base. Caso base, o que eu acho que vai acontecer mais ou menos. 25% de crescimento de receita em 2026, mais ou menos. 22, 20, 18, 16, ok? Estamos a assumir que os analistas estão à espera de 25, ok? Claro que o base entre 18 e 30, ok? Estando aqui nas projeções da Meta, vamos começar pelo caso base, ok? Eu coloquei a percentagem de crescimento da receita a cerca de 25% para este ano, depois 22, 20, 18, 16, ok? Isto é abaixo das expectativas dos analistas. Depois, 20 para o lucro líquido, ou seja, uma compressãozinha de margens daqui e a partir daí já voltam a expandir, porque eu acredito que a parte de emprestarem computação e coisas assim é um segmento que lhes vai dar muito dinheiro, ok? E tem margens altíssimas, ou seja, eu acredito que eles consigam compensar. Não sei se vão expandir margem em 2027, estou aqui a arriscar um bocadinho, sendo sincero, mas acho que depois disso sim. Mas mesmo substituindo aqui para 22, vamos atualizar, mesmo substituindo aqui para 22 e mantendo as margens iguais, depois com um índice de preço-lucro entre os 20 e os 25, que é baixo para a Meta, estamos a falar de um CAGR entre os 21 e os 20.1 e os 25.6. Eu nem quero acreditar que isto é real. O meu preço-alvo estava a $1000 e isso já é uma subida gigante. Olhem para isto. Enfim, bear case. 22, 15, 15, 12, 10. Isto era destruidor para a Meta. A Meta estar a chegar a 2030 a fazer 10% ao ano seria absurdo. Até em 2027 a fazer 15% ao ano seria absurdo, destruidor para a Meta. Lucro líquido 20, 15, 15, 20, 20. Ou seja, estou a assumir que a expansão de margens só volta em 2029 e com o índice de preço de lucro entre os 15 e os 20 dá-nos na mesma um compound annual growth positivo, seja no low end, seja no high end, entre 5.9 e 12.2, e depois a nossa projeção bullish, eu coloquei 25% de crescimento de receita, 22, 20, 20, 20, uma média de 20, que é o que os analistas esperam, pelo menos para os próximos 3 anos, não garantidamente para os próximos 5, mas não devem andar longe disso, deve andar para aí entre os 17 e os 20. Crescimento de lucro líquido, 20, 35, 40, 45, 40, ou seja, expansão enorme de lucro, ok? Eu acredito que, sendo este o meu bullish case, ou seja, o meu caso positivo, bastante positivo, acredito que isto possa acontecer na boa. O ratio entre os 25 e os 30, ok? Até 2028, a partir de 2028 entre os 30 e os 35, 40 a 44 de compound annual por ano. Isto é absurdo, ok? Isto seria absurdo. Mas eu sei que isto parece estranho, mas são números reais. São números reais. Agora, o que é que eu vou monetizar para a Meta? Onde é que eu vou andar a meter o olho para os próximos resultados da Meta? Primeiro, a promessa de lucro operacional de 2026 a ser superior a 2025, se eles mentirem, descredibilizam-se um bocado, por isso eu quero mesmo, estou mesmo curioso para ver se eles vão conseguir ou não. Depois, CAPEX sem retorno visível, eu vou estar bastante atento a como é que eles estão a conseguir monetizar o CAPEX deles, nem que seja por empréstimo de computação, já é bom, eles treinam, usam o que quiserem para treinar os modelos de inteligência artificial deles e os algoritmos deles e coisas assim, e depois que vendam computação a 85% de margens brutas, por mim está tudo bem. Em termos de utilizadores diários, eu vou estar bastante atento, mais 2 trimestres a descer um ano a descer, são 4 trimestres, e começa a cheirar mesmo muito mal, dependendo da explicação que eles derem, eu vou estar muito atento a isso mesmo. E por fim, o fluxo de caixa livre a estabilizar a partir de 2027. Eu quero que eles estabilizem fluxo de caixa livre, porque eles, sei lá, pode vir uma crise, pode dar asneira. Se eles gastam o fluxo de caixa livre todo deles e começam a entrar em dívida e vem uma crise enorme, pode não correr bem, eles à falência não vão, mas podem ficar estagnados durante muitos anos. Agora esqueçam o software, a tecnologia e a AI, ok? Vamos para a terceira empresa que constrói edifícios lindíssimos, cobra 1000 euros por jantares e ganha a maior parte do seu dinheiro com pessoas a jogar blackjack. É o Wynn Resorts, ok? Casinos e hotéis de ultra luxo em Las Vegas, Boston e em Macau. Algo engraçado sobre esta empresa é que caiu 15% este ano, está a negociar perto dos seus 52-week lows, mas se vocês forem ver as opiniões de todos os analistas do Wall Street, eles dizem todos compra forte, ou quase todos. Se vocês forem ver o forecast e as previsões dos analistas, o mais negativo, mesmo assim, tem upside, é compra. O que
não faz lá muito sentido, mas pronto. Eu vim aqui ver agora, o preço-alvo mais baixo para ela neste momento é 118 dólares. Ok? Isso dá 25% de retorno ao preço que está à data de gravação deste vídeo. Eu acho que isto acontece porque o mercado sabe os projetos fantásticos que vêm da Win, e sabem que a Win é uma empresa interessante, mas eles estão a avaliar os fundamentos da Win 2026. Eu estou a olhar para os fundamentos da Win 2027, estou a pensar mais para a frente. E a diferença entre a Win Resorts de 2026 e a Win Resorts de 2027 está neste momento a ser construída no meio do deserto da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes Unidos. Mas já vamos lá. Em termos de negócio, a Win Resorts não é um casino qualquer ou uma cena de resorts e casinos quaisquer. Está no topo do luxo, ok? Do premium do setor deles, ou da indústria deles, ok? É aquela empresa ou aquele resort onde os clientes chegam de jato privado. O modelo de negócio deles tem basicamente dois blocos. Tem o casino, né? Que é onde eles ganham a maior parte do dinheiro deles, e o outro que é basicamente todos os outros serviços não relacionados com o casino, ou seja, comida, né? Jantares e almoços, bebidas, ahm, quartos de hotel no resort, como é óbvio, e várias outras coisas. O modelo de negócio deles tem basicamente dois blocos, ok? Tem o casino, né, que é de onde vem a maior parte da receita, e todos os outros serviços que não são relacionados ao casino, ou seja, bebidas, comida, spa, entretenimento, os quartos, basicamente tudo o que envolva não o casino, ok? Tudo o que não seja o jogo. E que esta parte tem cada vez aumentado mais e fazendo cada vez mais percentagem da receita. Por exemplo, em Las Vegas, uma noite pode ir de 350 dólares a 2.100 dólares por noite, se for na melhor suíte. Em termos de receita, no último trimestre eles fizeram 1,86 mil milhões, ou seja, aumentou 9%. É mais ou menos por aí que eles andam em termos de percentagem de crescimento. É uma empresa que cresce muito, também já é uma empresa muito mais antiga. Em termos de EBITDA ajustado, porque é que eu estou a contabilizar o EBITDA? Eu sei que o EBITDA é basicamente bullshit earnings, como é óbvio, já falámos sobre isso, mas eles têm muita depreciação, ok? E têm um bocado de amortização, por isso eu uso o EBITDA para perceber como é que está a trajetória mais limpa dos resultados deles e não necessariamente focar-me na depreciação, porque eu já contabilizo isso quando faço a minha análise fundamental. Mas nos últimos 12 meses eles tiveram um EBITDA de 2,3 mil milhões de dólares, o que é muito bom até. Em termos de DPS andam a bater as expectativas dos analistas, por isso temos de esperar para ver os próximos resultados deles. Dividendos e recompras de ações a serem feitas neste momento, ou seja, eles pagam até um bom dividendo e fazem bastante recompra de ações. Como eu já vos tinha dito, eles têm 3 localizações principais, né, que é Las Vegas, Boston e Macau. Aliás, só têm essas 3 para já. A de Las Vegas é tipo o motor atual, ok? É tipo a maior de todas. Não é a maior de todas, mas é a principal fonte de receita deles. A receita está a crescer 6%, especificamente na parte de Las Vegas, claro. O preço médio por quarto anda a subir 12% ao ano. Está a correr tudo bem em Las Vegas. Em Boston não é tão bom como o de Las Vegas, mas é estável. Pronto, até diria que é o pior deles todos. E depois tem 2 propriedades em Macau. O Wynn Palace, que está forte no segmento de massas, ou seja, de mais pessoas, cresceu quase 20% ao ano. O Wynn Macau, que é outra propriedade em Macau, como é óbvio, teve um trimestre fraquinho, mas foi por uma razão específica. Foi porque os jogadores ganharam mais do que o normal. Normalmente, né, no casino, a longo prazo tu não ganhas dinheiro. Houve jogadores que ganharam mais do que o normal e isso reduziu um bocado os lucros da Win, mas pronto, não é um problema estrutural da Win, ok? Isso acontece algumas vezes, outras vezes não. Vamos ver, mas convém estar atento, como é óbvio. Agora, vamos ao que interessa, que é perceber a tese bear, ou seja, a tese negativa por trás da empresa. Primeiro temos de falar da dívida, ok? Que é mais de 10 mil milhões de dólares, ou seja, eles estão com uma alavancagem 4,4 vezes superior ao EBITDA deles. Não é confortável, mas veio dos anos de Covid, enquanto os casinos e os resorts estiveram todos fechados, né? Depois, existe um argumento que as pessoas dão e que é realista, ok? Macau depende muito da China, né? E depende das políticas chinesas e etc. Ou seja, tem um bocado de instabilidade. Não é que tenha alguma vez corrido algo de mal ao Wynn por causa do governo chinês, mas cria instabilidade porque existe um bocado de falta de transparência do governo chinês, digamos assim. O terceiro argumento negativo é que se vier uma recessão ou uma crise, claramente que os casinos de luxo são os primeiros a sofrer. Talvez os casinos normais sofram primeiro, não é? Porque os casinos de luxo têm pessoas high net worth que têm mais poder de compra e que se aguentam mais, mas numa crise gravíssima, tipo 2008 ou assim, ninguém precisa de ir a Las Vegas apostar e dormir numa suíte por 2.000 dólares por noite, né? Óbvio. Mas a Wynn tem uma mini proteção nisso, porque a maior parte dos clientes são milionários e bilionários, isso não afeta tanto um bilionário, né? Ele não vai deixar de ir todo com os amigos bilionários jogar uma casinada e dormir uma noite na suíte só porque há uma crise, como nós sabemos. Mas também é por causa destes argumentos que até são legítimos, todos eles,
que o Win não tem o mesmo peso que, por exemplo, uma Meta, ok? Até nem se calhar que a ServiceNow tem. A questão é, vocês têm de saber ajustar a percentagem que cada empresa ocupa no vosso portfólio baseado no risco-recompensa de cada empresa. Agora vamos falar de uma coisa interessante que é, o Win está a construir o Al Marjan Island, ok? Nos Emirados Árabes Unidos, que é um resort de 5,1 mil milhões de dólares, absurdo, numa ilha artificial, ok? Aquilo supostamente vai ter 1500 quartos, praia privada e um casino de 20 mil metros quadrados. Mas existe um pequeno detalhe que toda a gente que eu ouvi falar da Win e deste projeto fantástico não mencionou. A Win recebeu a primeira e única até hoje licença comercial de jogos de casinos nos Emirados Árabes Unidos, pela primeira vez de todas. Nunca tinham dado a ninguém e é uma licença que vai durar 15 anos. Ou seja, eles têm um moat absurdo neste momento, um moat muito bom. Porque pensem, Dubai e Abu Dhabi recebem dezenas de milhões de turistas por ano, ok? E muitos deles são exatamente o perfil da Win, não é? Eles são gajos com mais dinheiro, empresários, bababá, vão todos para lá para o resort. Estão a perceber o esquema, né? E o CEO estima que o mercado de jogos dos Emirados Árabes Unidos valha cerca de 5 mil milhões de dólares, ok? Para vocês perceberem, o strip de Las Vegas todo vale cerca de 6 mil milhões de dólares. Ou seja, potencialmente uma segunda Las Vegas, mas nos Emirados Árabes Unidos. E lá eles são os únicos. Ou seja, potencialmente duplicam a receita. Isso é absurdo. A abertura prevista é para o início de 2027. Eles já adiaram um bocadinho por causa de uns problemas logísticos lá no Golfo e não sei o quê. Mas mais de metade da estrutura já está construída e é assim, eu por acaso tenho um bocado de medo que possa atrasar mais um bocado. Eu acho que se calhar para ser conservador estaria para meados de 2027 e não início. Em termos de moat da Win, eu diria que a Win tem dois moats, ou um moat com duas camadas, digamos assim. A primeira é regulatória, ou seja, licenças de jogo. Em Macau só há 6 licenças de jogo, em Boston a da Win é a única e nos Emirados Árabes Unidos também são os únicos, não é? Uma licença de jogo é basicamente um monopólio ou um oligopólio dado por um governo, não é? Porque um concorrente não pode simplesmente aparecer e começar a concorrer contra ti. Precisa da licença. A segunda é a marca. A Win está ligada ao ultra luxo, ao ultra premium. Ou seja, é bastante difícil de construir isso, ou pelo menos demora muitos anos. Eles demoraram para aí 20 anos a construir a marca que têm e isso não é algo que se replique facilmente. Em termos de EV to EBITDA, eles estão a cerca de 11,6, ou seja, é razoável, digamos assim, para o setor se compararmos aos principais concorrentes, tipo Las Vegas Sands. Em termos de forward PE, índice preço-lucro futuro, estão a negociar a 22, mais ou menos, o que também não é caríssimo, mas é um bocado, digamos assim, não é caro, mas está ok. Em termos de price target médio dos analistas, como eu já vos tinha dito, a média, aliás, eu disse-vos o mínimo que era 118 dólares, mas a média é 135 dólares por ação, que dá uns 38% acima do preço atual. Vindo aqui ao base case da Win Resorts, isto dá-me um CAGR entre os 7,3 e os 12,2 até 2030, mas eu estou a assumir que a receita vai crescer 5% este ano, em 2027 10% e 10% em média até 2030, o lucro líquido vai crescer 10% este ano e depois 15, 20, 20, 20, a um índice de preço-lucro entre os 20 e os 25, ok? E é este o valor. Para o meu bearish case, estamos a falar de 5% da receita até 2030 em média, 10% do lucro líquido, eu simplifiquei, e 17 a 22 de índice de preço-lucro e dá-nos assim um flat, ok? Lembrem-se que eu estou a ser conservador nisto tudo, até aqui estou a ser ligeiramente conservador e até aqui vou ser ligeiramente conservador, não necessariamente na receita e no lucro líquido, aí não estou a ser conservador, mas no índice preço-lucro estou. 5, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 25, 30, ou seja, para o lucro líquido. Grande expansão de margens, mesmo assim, em 2023 ou 2022 eles tiveram 700 milhões de lucro líquido, ou seja, só estão a ter em 2030 100 milhões a mais do que o que tinham há 10 anos atrás, o que não faz muito sentido, mas pronto. Dá-nos um CAGR entre os 15 e os 19,3, ok? Por ano. Agora, onde é que eu vou estar atento relacionado à Win? A data de abertura da Al Marjan, como eu já vos disse, eu acho que só vai ser em meados de 2027, mas vamos ver. Custos do projeto, porque eles já subiram 3,9% quando subiram para 5,1 mil milhões. Eu vou ver se eles não têm bué gastos inesperados, porque assim corta um bocado o lucro futuro que eles vão ter. Eu quero ver como é que o EBITDA cresce e até o próprio lucro relativamente à dívida. E quero estar atento a Macau, ok? Porque neste momento é o principal segmento deles, isso e Las Vegas, estar atento. E estas foram as 3 ações. Agora, voltando a software, porque eu disse-vos que havia 2 menções honrosas, por isso vamos mencioná-las, ok? As empresas são a Salesforce e a SAP, ok?
A SAP teve agora uns resultados há pouco tempo horríveis. A única razão pela qual eu não investi na SAP foi por causa da Palantir, ok? Porque eu sabia que a Palantir ia roubar bastante market share a uma empresa que trabalha no setor industrial, especialmente em ERP, porque basicamente o que a Palantir faz é ajudar empresas a tomar melhores decisões com softwares personalizados, o que pode bastante lixar a SAP. Não necessariamente a Salesforce e a ServiceNow, ok? Porque atuam em departamentos diferentes e com objetivos diferentes. A Salesforce, como vocês já sabem, é tipo a líder em CRMs no mundo, ok? 90% ou mais de todas as empresas na SP500 são clientes da Salesforce. É uma empresa fantástica. Esta é que está mais perto de entrar no meu portfólio. Simplesmente na altura eu gostava mais dos números e dos fundamentos da ServiceNow, que eram mais atraentes na altura, especialmente para a empresa que era. Hoje em dia ambas continuam atraentes, mas eu diria que a Salesforce está ligeiramente a recuperar a atratividade que tinha comparativamente à ServiceNow. Eu nem sei se atratividade existe, mas pronto, não deve existir. Atraência, é isso. Agora, olhem para estes números aqui. Ela caiu mais de 50% dos máximos históricos. Está um P ratio, um forward P ratio de 12 a 13, com um PEG ratio de 0.75, receita a crescer 10% ao ano, com produtos da AIs, ok? O Agent Force, por exemplo, já está acima de 1000 milhões de receita recorrente anual, ou seja, absurdo, que é ARR, Annual Recurring Revenue. Têm de ver esses KPIs e de perceber esses KPIs, ok? Pela lente do PEG, a Salesforce, ou seja, contabiliza os earnings e o crescimento, está mais barata que a ServiceNow e até em termos de forward P ratio. Claramente que está a crescer metade, mas também está muito mais barato, ou seja, percebem? Na altura eu preferia a ServiceNow em termos de fundamentos e na empresa overall. Hoje em dia já esse gap começou-se a aproximar. A Salesforce mantém-se bastante atrativa, a ServiceNow subiu um pouco, mas nada de especial, continua também bastante atrativa. Por isso, estão as duas a aproximar-se simplesmente. Na altura, o gap de qualidade era mais visível, na minha opinião. Agora, se olharem bem para as empresas que nós falámos neste vídeo, temos software, publicidade digital, casinos, mas eu sempre reparei que quando olhava para o meu portfólio faltava ali alguma coisa, ok? Há um mini buraco que me andava a incomodar há uns tempos. E eu não sei se vou mesmo premir o gatilho, ou seja, se vou mesmo comprar alguma empresa neste setor. Mas vamos falar do que é que eu ando a meter olho agora. Estava no meu portfólio que me faltava um pouco de mundo real. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas empresas dependentes de internet, muitas empresas que, se tiver uma guerra mundial e se os cabos que estão debaixo d'água forem cortados e deixarmos de ter eletricidade e internet, ou seja, internet, há muitas empresas que se podem lixar, especialmente a Meta, por exemplo, ok? Por isso, eu gostava de empresas que tivessem mais no mundo real, digamos assim, ok? A Win é uma exceção, ok? A Nike também podemos dizer que é, mas existem, a maior parte do meu portfólio está muito dependente de internet, digamos assim. Não é que seja algo mau, mas é uma precaução que eu gosto de ter. O setor que eu ando a olhar sem dar muito mais voltas é a energia, ok? E porquê? Reparem que eu andei a falar aqui da Meta que vai gastar 145 mil milhões em CAPEX, depois temos a Google, Microsoft, Amazon, todas a gastarem centenas de milhões de dólares em inteligência artificial e em infraestrutura para a inteligência artificial. E a pergunta que muito pouca gente faz, e que por acaso até já tem vindo a ser cada vez mais feita, sinceramente, é de onde vem a energia toda para esses data centers, não é? O Elon Musk quer lá metê-los no espaço, não sei se vai resultar, mas pronto. Um data center um data center de inteligência artificial consome o mesmo que uma cidade, não é? Com muitas cidades. E a procura por energia elétrica esteve estagnada durante muitos anos, ok? Até agora que voltou a subir a pique, como nós sabemos. Eu não vos vou dizer necessariamente empresas, mas eu ando a olhar para este setor de energia em três partes, ou três camadas, ok? Produção e distribuição de eletricidade, ok? Utilities, produtores independentes, talvez energia nuclear, mas empresas um bocado mais secas, reguladas, mas que são consistentes e que fornecem muita energia para muito sítio no mundo, ok? A segunda é a infraestrutura à volta de data centers e poder de computação. Eu não sei se vou para esta área, ou para esta indústria dentro do setor de energia, simplesmente porque já tenho Meta que já está a começar a tratar disso, a resolver o problema que eu tinha no portfólio, no sentido em que eles estão a começar a alugar, digamos assim, poder de computação, mas mas basicamente isto é a parte de quem constrói e fornece ou aluga poder de computação e data centers, não é? Vão beneficiar, como é óbvio, pelo menos nos próximos 5 anos isso é garantido, e é uma potencial jogada. Por fim, a terceira parte é combustíveis fósseis, petróleo e gás. Sim, um bocado seca, mas é bastante interessante. Claro que depende muito do petróleo e é uma empresa, ou é uma empresa numa indústria muito dependente de commodities, mas
pode beneficiar bastante nos próximos anos, como é óbvio vão, até porque só daqui a 10 ou 15 ou 20 anos é que vamos conseguir não necessitar de petróleo e gás. A curto prazo precisamos, especialmente com a escassez de energia que estamos a ter. Por isso, é possível vermos uma empresa de petróleo e gás no portfólio? Ainda não sei, vamos ver. Claramente que se alguma destas menções honrosas ou empresas no setor de energia acabarem por entrar no meu portfólio ou tiverem perto de entrar, vocês vão saber num próximo vídeo, ok? E já agora, se vocês quiserem aprender a analisar empresas, aprender a gerir portfólios, falar connosco diariamente, tabelas, aquela aplicação brutal, a Pludata, para fazer projeções financeiras e muito mais, comparar empresas umas às outras, está brutal. Tudo, ok? Verem os nossos portfólios, conseguem ir a eventos, tudo, ok? Há esse clube aí em baixo, por isso entrem, vocês não se vão arrepender, por isso é isso, malta. Daqui a uns meses, muitas destas empresas que eu falei vão estar mais caras e vocês vão dizer, era óbvio, por acaso não era, era óbvio depois de acontecer, né? Por isso, estejam atentos a isso. O que separa quem aproveita e quem fica a ver é quem faz a análise antes. Não se esqueçam disso. Bons investimentos, vemos no próximo vídeo.